A história de Gideão é uma daquelas que, nossa, é fascinante e super complexa. É uma história sobre uma fé que parece impossível, sobre uma vitória que beira o milagre, mas, ao mesmo tempo, é a história de um fracasso pessoal que acabou deixando um rastro de sangue. Vamos mergulhar nessa jornada cheia de contrastes. E para a gente começar a entender essa história tão antiga, a gente não vai para o passado, não. A nossa jornada começa com uma descoberta bem mais recente da arqueologia. Um pedacinho de cerâmica, sabem, encontrado em Israel, com uma inscrição que nos conecta diretamente a um personagem central dessa trama toda. E o que estava escrito nesse artefato de mais de 3.000 anos? Um nome: Jerubaal. E a pergunta que os arqueólogos se fizeram na hora, claro, foi: quem exatamente era essa pessoa? A resposta para essa pergunta é reveladora e está lá nos textos antigos. Jerubaal era, na verdade, um apelido dado a um homem chamado Gideão. E ele ganhou esse nome depois de um ato de muita coragem quando destruiu um altar dedicado ao deus pagão Baal. Essa descoberta é uma ponte incrível entre a história que a gente pode tocar e a narrativa que vamos explorar agora. Para a gente entender o homem que se tornou esse tal de Jerubaal, a gente precisa voltar para o começo de tudo. E o ponto de partida dele, olha, não tinha nada de heróico. O cenário em Israel era de total desespero. Pensa só, por 7 longos anos eles foram dominados pelos midianitas, que invadiam e saqueavam tudo, como uma praga de gafanhotos. O povo que tinha abandonado seu Deus para adorar ídolos como Baal, agora estava pagando um preço altíssimo. Estavam famintos, com medo e vivendo como fugitivos na sua própria terra. E é no meio desse caos todo que a gente encontra Gideão. Ele não está num campo de batalha, não está liderando uma resistência, não. Ele está escondido num lagar, um lugar de pisar uvas, malhando trigo para que os inimigos não vissem. Ou seja, ele estava totalmente no modo de sobrevivência, paralisado pelo medo. E então, no meio desse esconderijo, o divino aparece. Um anjo chega e o chama de homem valente. A resposta de Gideão é de um ceticismo total. Ele basicamente diz: valente? Se Deus estivesse com a gente, por que essa desgraça toda estaria acontecendo? Ele se via pelas lentes da sua situação, fraco e sem importância. Mas a perspectiva divina era outra, completamente diferente. Esse encontro é o ponto de virada. A partir daqui, começa uma jornada incrível, em que a fé daquele homem medroso vai ser forjada no meio da dúvida e da obediência. A primeira missão dele, que era destruir o altar de Baal, ele até cumpre, mas de noite escondido, com medo do que o povo iria pensar. E mesmo depois disso ele ainda não estava seguro, ele precisou pedir a Deus 2 provas, 2 sinais milagrosos para ter certeza. E o ponto-chave aqui é a paciência divina que o encontra na sua fraqueza para construir, passo a passo, a sua fé. Finalmente convencido, Gideão parte para a ação. Ele reúne um exército. E não é pouca gente, não. 32.000 homens se apresentam para lutar. Um número que impõe respeito. Mas aí vem a primeira grande reviravolta na estratégia. Deus diz que o exército é grande demais. A vitória não podia parecer que veio da força humana. Então, quem estivesse com medo podia ir para casa. E olha só, 22.000 foram embora. Restaram só 10.000. E a redução não parou por aí. Depois de um teste final, o exército foi reduzido de uma forma drástica. Sobraram apenas 300 homens. 300! Para enfrentar um exército inimigo com mais de 135.000 soldados. A estratégia divina era clara. A vitória viria da fraqueza, para que ninguém tivesse dúvida de onde ela realmente veio. Com esse exército minúsculo e uma fé que foi testada e aprovada, Gideão se prepara para um momento que o definiria como um dos maiores líderes da história de Israel. E as armas que eles tinham? Bom, esquece espada, lança. O arsenal deles era, para dizer o mínimo, estranho. Eram trombetas, vasos de barro vazios e tochas para colocar dentro dos vasos. Uma tática de guerra que não fazia o menor sentido. No meio da noite, aqueles 300 homens cercaram o acampamento inimigo. A um sinal, o silêncio da madrugada foi quebrado. Eles tocaram as trombetas, quebraram os vasos com um barulho enorme e revelaram as tochas de fogo. O som e a luz repentina jogaram o exército midianita num caos absoluto. Em pânico, eles começaram a lutar entre si. A vitória foi total e milagrosa. Gideão, aquele homem medroso do lagar, agora era o grande libertador de Israel. Mas é exatamente aqui, no auge da sua glória, que a história toma um rumo bem mais sombrio. Vamos ver como o sucesso público começou a ser destruído por falhas particulares. O povo super grato oferece a coroa para Gideão. Querem que ele se torne rei.
E a resposta dele é simplesmente perfeita. Um exemplo de humildade. Ele recusa e aponta o povo de volta para a única autoridade real, o próprio Deus. Esse foi, sem dúvida, o seu melhor momento. O problema é que as ações dele logo começaram a ir na direção oposta das suas palavras. Ele pede o ouro da guerra e cria um objeto que vira um ídolo, uma armadilha, como diz o texto. Além disso, ele passa a ter muitas esposas e gera 70 filhos, um comportamento típico de um rei daquela época. É a primeira rachadura na armadura do herói. E a contradição fica ainda mais clara e até chocante no nome que ele escolhe para um dos seus filhos. O filho que ele teve com sua concubina se chama Abimeleque, que significa meu pai é rei. A mesma realeza que ele recusou em público, ele estava reivindicando em particular através do nome do filho. O orgulho achou uma porta dos fundos, e essa ambição secreta seria a semente de uma tragédia. Essa semente de orgulho e esse desejo por poder não morreram com Gideão. Pelo contrário, ela iria florescer da pior forma possível na geração seguinte. Enquanto Gideão esteve vivo, a nação teve 40 anos de paz. A vitória dele garantiu uma geração de estabilidade. Na superfície, parecia que estava tudo bem. Mas a bomba relógio que ele montou dentro da própria casa já estava ticking. Mas foi só Gideão morrer e a paz acabou. Foi estilhaçada. A tragédia que ele semeou dentro de casa explodiu numa violência nacional. 70 dos seus próprios filhos foram executados sobre a mesma pedra. O autor desse massacre foi Abimeleque, o filho chamado Meu Pai é Rei. Movido pela ambição que o próprio nome carregava, ele foi para a cidade da mãe dele, pegou o dinheiro de um templo pagão para contratar assassinos e caçou e matou um por um seus próprios irmãos. Ele tomou à força a coroa que o pai recusou e seu reinado foi um dos mais cruéis da história de Israel. O legado de Gideão não foi a paz, mas a guerra civil. E a história de Gideão deixa a gente com essa pergunta, que é muito incômoda. Ele foi um herói da fé, um homem que foi da fraqueza extrema para uma força incrível pelo poder divino. Mas ele também foi um homem cujas falhas de caráter, o orgulho, a ganância, a autoindulgência, criaram uma tragédia que custou a vida de quase toda a sua família e jogou a nação de volta no caos. Isso nos faz pensar, quando as falhas particulares de um líder se tornam um legado público, quem é que paga o preço? A resposta, terrivelmente clara, é todo mundo. É uma lição atemporal sobre como o caráter é importante não só para a pessoa, mas para todos que ela influencia.